e toda a glória, e que assim seja. Muito bem, Antônio, obrigado por colocar para gravar. Eu já tinha me esquecido, não é? Muito bem, gente. Então, para a gente recapitular onde estamos, a gente está estudando o livro Espírito de Verdade, o capítulo 4, que se chama Simpatia e Bondade, não é? Esse capítulo, ele remete ao Evangelho, o capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Na semana passada a gente leu o texto de Emmanuel, conversou um pouco sobre ele, a gente leu o capítulo todo, não é? Do Evangelho, e conversou também bastante sobre ele, não é? E hoje, na nossa programação, como a gente sempre faz, a gente vai ler no detalhe o Evangelho, tá bom? E aí a gente vai lendo e vai parando, vai lendo e vai parando, não é? Lembrar, não é? Manter os conceitos do texto de Emmanuel, lembrando, não é? Que simpatia e bondade, não é? São dois, como Emmanuel chama, derivados naturais do amor, não é? Então aqui a gente está falando de amor, aqui a gente está falando de caridade, não é? E de como expressar isso tudo, não é? Essa simpatia e essa bondade. Então eu queria saber quem vai me ajudar hoje para a gente ir lendo devagarzinho o texto, que o Antônio gentilmente já está projetando, e aí a gente vai parando e vai conversando. E eu vou pedir para que vocês me ajudem, não é? Porque, nossa, é um tema muito gostoso da gente falar e muito bom da gente estudar. Alguém? Eu leio. Boa, Nilza, obrigado. O Faustinho não quer ler, eu leio, viu? Então tá bom. Nós estamos começando, né? Aqui. Isso, começando. Tá, então eu vou ler aqui. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Injúrias e violência, instruções dos espíritos, a, afa, a, afa, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Idem, versículo 9. É isso, né? Isso. Aprender. Eu estou lendo no meu livro porque eu estou no celular e a letrinha aqui para mim aparece pequenininho, não consigo enxergar, tá bom? Tá bom, tá Não tem ótimo, problema, Nilza. né? Não, imagina. Item 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Muito Idem bem, né? 21 e 22. Vamos dar uma paradinha, né? Porque aqui tem coisas, né, importantes, não é? Aqui, quando a gente fala, né, e quando a gente pensa, a gente tem que lembrar, né, que Jesus nos ensinou, né, que nós devemos ser brandos e pacíficos e tranquilos, não é? E, e que esse processo de entendimento, como está, né, no Evangelho de São Mateus,
e da nossa própria, né, do nosso próprio amadurecimento como espírito, nossa evolução, não é? Vai acontecer, não é? Que nós vamos nos, eu diria, tranquilizar, não é? Esses instintos, essa coisa da raiva, essa coisa da violência. Eu sei que no mundo que a gente vive fica até um pouco difícil a gente acreditar nessas coisas, não é? Mas isso vai passar, não é? Isso vai passar, não é? Eu gosto de brincar que a boa notícia é que todos seremos perfeitos, né? A gente só não sabe quando, não é? Mas a gente sabe, né? A gente na nossa doutrina, a gente aprende, não é? Que a gente nasce, não é simples e ignorante, a gente é criado simples e ignorante, e a gente ao longo do tempo vai vivendo as experiências e vai amadurecendo e vai aprendendo, não é? Então, é muito importante que a gente entenda, não é? Que naturalmente essas coisas todas vão acontecer, não é? E que naturalmente, não é? Os mansos serão aqueles que possuirão a terra, não é? Porque todos nós um dia vamos ser assim, não é? Brandos, pacíficos, não é? Nós vamos ser carinhosos, gentis com todos aqueles, né, que estão. Então, esses ensinamentos são importantes para que a gente entenda que esse é o caminho e esse é o fim, né? Não é que a gente precisa chegar, não é? Ao longo da nossa jornada e da nossa caminhada, não é? Quando ele diz aqui, né, aprendeste o que foi dito aos antigos, não é? Não matareis, perdão, a gente quando lê, não é, esses trechos, eu pelo menos fico até um pouquinho, não é, me sinto um pouco, não é assim, chocado, não é? Porque quando a gente lê ao pé da letra, não é? Parece que é uma coisa de, olha, né, aquela coisa do dente, olho por olho, dente por dente, aquela. Na verdade, não é? Ah, essas lições, né, a gente tem que lembrar que quando elas foram passadas, nós estamos falando, né, nós estamos 2000 depois de Cristo, há quanto tempo que isso não, né, que Mateus não escreveu o seu evangelho, não é? O público era outro, a forma de se comunicar, ela necessitava ser diferente, ela precisava ser diferente para que as pessoas, né, a humanidade, os seres encarnados entendessem, não é, quais seriam as consequências, não é, dos seus atos, não é? Porque ninguém vai ser condenado ao fogo do inferno. De sexta-feira a gente está estudando, não é, o livro, como se chama mesmo? Céu e Inferno, né, que o Antônio tá conduzindo, e a gente sabe que não é assim, não é? E a gente sabe que não é assim, não é? Então, eu acho que é importante a gente entender os fundamentos da nossa doutrina, aquilo que a gente já vem aprendendo, e a gente ficar claro, né, na nossa mente que esse é o caminho, sim, né? O caminho da brandura e da mansuetude. Alguém quer me ajudar? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, Faustinho. Pois não. É bem interessante, né? Pelo seguinte, aí tem algumas coisas que. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então, algumas coisas aí que, devido à tradução, são bem pesadas, né? Mas as palavras têm um peso e têm um significado muito importante. Então, quando ele fala, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado ao juízo. É claro, né? Faz parte da benevolência divina. Como é que ele vai punir você? Deus não vai punir. Ele vai te dar uma nova oportunidade, que é o reencarne, a reencarnação. Você volta e começa de novo, né? Então, aí ele fala, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra meu irmão merecerá ser condenado no juízo. Olha, o que é a cólera? Primeiro ele foi no extremo, não matareis. Né? Matareis é
é a coisa mais difícil que tem para o espírito. Por quê? Ele está tirando uma vida que ele não tem direito. Depois ele vem para a cólera. O que é a cólera? A raiva, o ódio, o rancor, né? E aí ele diz que será condenado no juízo. E aquele que dizer ser raca, meu irmão, já é um pouco mais brando, né? É aquele que, oh, você é um filho da... Né? Aquela coisa mais... E por fim ele vem, és louco. Ora, se você disser hoje para alguém és louco, a pessoa não está nem aí. Mas naquela época, o és louco tinha um peso muito grande. Né? Tinha um peso muito grande. De qualquer forma, como ele encerra, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Não. O que é esse fogo do inferno? Você vem reencarnando, e vem sofrendo, e vem passando por expiações, e depois por provas, porque primeiro você espia. Aí você espia, conseguiu consertar? Conseguiu. Então vamos fazer a provinha dos 9, para ver se você conseguiu. Você lembra da prova dos 9, né? Lembra, Alexandre? Oh, Eu resolvi esquecer um pouco, que eu era ruim pra caramba. Mas é isso, né? A gente faz, desencarna, volta, corrige, aí vamos voltar para a prova. Não passou na prova? Volta, espia novamente, vem fazer a prova de novo. Em alguns casos, fica fazendo os dois. Então, a benevolência divina, eu fico às vezes pensando em como é que a pessoa que fez a tradução disso imaginaria colocar, né, exatamente dessa forma, partindo do princípio de que não seriam essas palavras dele. Talvez até fosse inventivo da época que ela foi proferida, né, porque nessa época não se falava em reencarnação. Então, o que punha medo nas pessoas? Fogo do inferno. E até hoje ainda tem. Tem muita gente que vai. Então, mas era para chamar atenção, com detalhe, a essas palavras. Né? Ele começa indo ao extremo, que é o não matareis, depois ele vem para mais baixo um pouquinho, depois desce para mais. Então, todas as fases que você agride uma pessoa, que você agride o próximo. Ah, mas eu falei isso, né? Mas eu chamei o Alexandre de cachorro selvagem, de ordinário, mas eu falei brincando, porque eu gosto dele. Ora, você pode ter falado brincando, mas como é que o Alexandre entendeu isso? Então, quando a gente brinca com uma pessoa que seja, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar pensando que está brincando, mas ela está ouvindo, ela está sentindo alguma coisa diferente. E aí vai causar o quê? Uma, um compromisso para a próxima, ou um compromisso para essa. Não vai ter jeito. Não? Faz parte da lei de Deus. Ah, olho por olho, dente por dente. Não. Faz parte da benevolência divina. Olha, vamos colocar assim nos modos antigos. Você pecou contra, eu pequei contra o Alexandre, pequei. Então agora você vai consertar. Não adianta. Ah, mas eu vou levar lá no mecânico e ele vai consertar o Alexandre. Não vai, não vai. Você fez, você conserta. Então, é interessante isso, né? Porque ele coloca bem, eu vejo isso em vários contextos diferentes, mas agora me veio isso na cabeça. Né? O peso das palavras que tinham na época que isso foi proferido. Então, é o caso, és louco. Você está
louco, cara, você tá maluco. Hoje isso é comum, né? Mas naquela época, na época em que isso foi citado, que foi preferido, era um peso muito grande. Eu não tinha toda essa liberdade de expressão que se tem hoje, né? Então, mas serve para a gente entender, né, que o que a gente vai vendo daqui para frente precisa compreender também as palavras na época que foi dito, porque senão fica meio enrolado. Mas como você disse, Alessandro, não vamos arder no fogo do inferno. É isso mesmo. É. E eu acho muito interessante porque não é a gente, né, quando lê essas passagens, não é, dos evangelhos, que, claro, né, no momento que foram escritas assim, dados o momento e as circunstâncias que elas foram escritas, né? Mas o que me encanta é todo esse mecanismo da criação, né? Porque a gente sabe que não vai para inferno nenhum, não é? E essa coisa, né, como o Faustinho chamou de a lei de Deus, não é? Que é a criação, não é muito interessante, porque não é naturalmente, não é, nós temos que corrigir os nossos próprios erros e as nossas imperfeições. Isso pode acontecer de diversas maneiras, não é? Isso pode acontecer no auxílio àqueles que mais precisam, isso pode acontecer naturalmente porque eu carrego na minha consciência a história dos meus erros cometidos, não é? Então, eu naturalmente, não é? Carrego esse fardo, não é? Eu não gosto muito da palavra remorso, porque às vezes não é remorso, mas é um fardo, não é? Porque eu sei que eu cometi erros, ainda bem que a gente esquece, né? Muitos deles, não é? Porque a gente está aqui nessa encarnação e a gente tem a dádiva do esquecimento. Contudo, se a gente para pensar, não é, e fazer uma análise e olhar para nós mesmos, para os nossos instintos, a forma com que a gente age, a gente é capaz de imaginar, não é, algumas coisas que a gente cometeu no passado e que dessa forma estão no nosso esquecimento. Contudo, o próprio mecanismo da criação, não é, ele nos dá essas ferramentas para que a gente vá aprendendo, né, Faustinho? Como você falou, né? E a gente, né, reencarna, né, trabalha aqui, trabalha do outro lado, trabalha aqui, trabalha do outro lado, estuda aqui, estuda do outro lado, não é? A gente gosta de dizer que quando a gente vem numa encarnação, a gente vem para a prova, não é que a gente, né, vem aqui para testar mesmo, não é? Se realmente entrou no nosso, né, no nosso jeito de ser, no nosso coração, na nossa cuca, não é as coisas que a gente foi orientado e que a gente aprendeu, que a gente provavelmente estudou, não é quando a gente está ali naquelas fases entre as encarnações, não é? Mas é muito, eu acho muito bonito, né? E a criação é uma coisa perfeita, né? Então a gente acaba, né, vivendo, não é? Nossa existência infinita, não é? Em constante aprendizado, né? E até que um dia a gente consiga lidar com essas coisas, né, com esses erros, a gente consiga, né, eu gosto muito de um termo que se chama se acertar com né, com a divindade, né, se acertar com, que não necessariamente, não é você reparar erros específicos, não é? Mas se acertar com a divindade, não é, é realmente entender essas coisas que Jesus nos ensinou, não é? E poder agir desta forma. Né? Mesmo porque na conversa que eu tive com vocês, acho que foi há 2 domingos que eu fui lá fazer a palestra, né? Tinha uma frase que eu gostava, que eu gosto muito, que Emmanuel diz assim: o que foi, foi, não é? Sigamos em frente, ele diz, não é?
Porque o que foi, foi. Né? Não tem muito que a gente possa fazer com relação aos erros que a gente já cometeu ou, né, as coisas que a gente já fez. O que foi, foi. É claro que a gente tem que olhar isso com maturidade, porque a gente não, né, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Para, se Deus quiser, a gente não cometer os mesmos erros, né? E tropeçar nas mesmas coisas, não é? Mas, ah, tirando esse conhecimento que a gente tem que ter a maturidade para entender e caminhar, porque o que foi, foi. Quer falar, quer dizer mais alguma coisa, Faustinho? Que esse tema é muito bom, viu? Olha, interessante aqui uma colocação. Bem-aventurados os que são mansos, porquanto possuirão a terra. Eu vejo isso como uma escadinha, né? Então você primeiro precisa adquirir a mansuetude, você aprender a ser manso. E essa palavra manso, ela é bem simples, né? Ela é bem simples, é uma palavra pequena, mas tem um peso danado. Porque imagina a gente hoje ser manso. Ser manso é aquele que não tem revolta na cabeça, não tem nada, né? Não tem nenhum pensamento. Ele é simplesmente ele é uma pessoa bondosa. Né? Ele ouve, ele acata, ele entende, ele compreende, ele respeita o próximo, ele faz tudo o que precisa fazer. Mas aí ele vem assim para o segundo decreto: bem-aventurados os pacíficos. Para chegar em manso já é difícil. Para varar o manso é mais difícil ainda. Para chegar no pacífico vai ser complicado. Né? É, Porque essas palavras me fazem lembrar da palestra do Haroldo. Né? Para você chegar a ser um pacífico, né? Nossa, você tem que. Ah, não sei, você tem que ter uma luz enorme. Né? Você tem que ter assim, uma mansidão fora do normal. Uma mansidão das estrelas, né? Aquelas que vai, extrapola, vai lá para cima. Né? Porque para ser pacífico hoje, você tem que ter resignação, você tem que ter compreensão, tolerância, você tem que aprender a respeitar. Você, olha, é muita coisa. E muita coisa dessa vai contra aquele sentimento que a gente tem. Por quê? Porque o sentimento que a gente tem, qual que é? É de não ver o próximo sofrer. E aí a gente fica num estado que é triste, né? É triste porque você vê que tem muita gente sofrendo e que tem muita gente que não tem consciência disso. Não é que não tem consciência, não tem consideração por esse que sofre. Não tem consideração por esse que sofre. Para ele tanto faz, o que importa é ele. Ele. Não, eu estou bem, o resto do mundo que se dane. Então, para passar por esses degraus, eu não me vejo chegando nem perto de mãos ainda. você sabe, Faustinho, que eu estou escutando você, eu estou pensando aqui, não é? Porque assim, o manso e o pacífico é aquele que consegue efetivamente não reagir a uma agressão, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque nós, né, eu Só diria um, que só um minutinho. É, que tipo de agressão? qualquer agressão, a verbal, uma. Eu vou te dar um exemplo, Faustinho. Não, agora você colocou os parâmetros. Então tá bom. Uhum.
né? Não estou falando de uma agressão física, né? Eu estou falando da agressão no geral, mas eu vou dar um exemplo para você. Núcleos familiares, não é? É assim, eu tenho dois filhos que foram adolescentes, não é? E o que que a gente tem dentro dos núcleos familiares no nosso dia a dia? Confrontamento, não é? Confrontamento de ideias, confrontamento de opiniões, não é? É o núcleo familiar, né? Emmanuel diz, né, que se a gente conseguisse acertar no núcleo familiar, né, todo mundo conseguisse, já ia ser uma grande coisa, não é? Então, é o seguinte, quem, né, não perdeu a paciência, não é, com um filho desbocado, não é? Por quê? Porque é natural dentro desses nossos ambientes, não é, que e aí a gente mostra realmente quem a gente é, né, interiormente, não é? Porque tem gente que agride o filho, tem gente, né? A gente sabe dessas coisas todas, não é? Então, o manso e o pacífico é aquele que não reage a uma agressão, não é? É aquele que consegue já entender, Faustinho, e eu acho que é isso mesmo que você está dizendo, não é? Que Eu vou te mostrar um exemplo de manso e pacífico. pois é. Então, 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 para que a gente entenda essas coisas, não é? E, e é importante, né? Obviamente, a gente precisa falar de conflito, de guerra, né? De violência urbana, a gente não precisa falar dessas coisas, porque isso é óbvio, né? Agora, quando a gente está estudando o evangelho, como a gente faz, e a gente estudando essa coisa, né, da nossa transformação moral, a gente tem que olhar para nós, né, e entender cadê essa nossa mansidão? Essa nossa mansidão está no nosso núcleo familiar, não é? Essa mansidão está no nosso ambiente de trabalho, né? Essa nossa, esse nosso, né, a gente ser pacífico, manso, equilibrado, está no nosso dia a dia, não é? E o nosso instinto natural é reagir sempre, não é? Esse é o nosso instinto. E aí a gente percebe, né? A gente percebe como a gente está longe, né, de poder efetivamente, não é, ser manso e pacífico, não é? Pelo menos eu estava pensando nisso. Eu- Ô, Alexandre, eu não posso erguer a mãozinha, que eu tô sem a mãozinha. Você tá, Uhum, você tá me Então, ouvindo? maleta, perfeito. Eu não sei, eu tenho que atualizar o Meet, eu não sei o que aconteceu, ele não tem a mãozinha. você tá maleta. Tô só com o dedo. Eu queria só dar um palpite a respeito de tudo que vocês estão falando, né? Que eu concordo com o que o Faustinho falou, que realmente tem aí a parte da cólera, né? E eu estava pensando assim, né? Que quando aqui fala, aprendestes o que foi dito aos antigos, né? Uhum, Então, quando Jesus fala aqui, ele enfatiza mais a cólera do que a morte. Por quê? Eu acredito que ele estava só querendo que nós, porque a mansuetude é o, o antídoto da cólera, né? Então, eu acho que ele queria que a gente se prevenisse contra as mortes, porque a cólera é algo que começa aí. Se você não tiver controle, é onde sai morte mesmo, né? Então, uhum, acho que ele enfatiza aqui a cólera mais que a morte, porque é o que ele queria, que ele quer, que evitar a violência, né, nas pessoas. Eu acho que é o começo de tudo. É a cólera, porque a gente percebe no trânsito, qualquer puxadinha, viradinha, a pessoa já vira um bicho, né? Às é, vezes não é só no trânsito, né? Mas o trânsito é sempre um exemplo bem assim
extremo, porque você vê no trânsito coisas que deixam mesmo a gente maluco, o que estão fazendo. Então a gente tem que estar orando e vigiando, vigiando e orando, como disse o nosso amigo na palestra de domingo, né? Vigiando e orando, orando, vigiando, porque não dá para orar o tempo todo. É. Mas no trânsito, a gente tem que ver assim que um estiver armado, atira no outro, numa raiva numa fechada. Motoqueiro bate no seu retrovisor do carro, porque ele acha que você fechou ele, elisando pela direita e pela esquerda. Ah, eu tô falando aí do Faustinho. Faustinho, você não faz isso não, né? Tô Olha, brincando, Faustinho. Nilza, naquela época a cólera era um negócio muito profundo, né? Muito sério. Hoje é um ódiozinho desse tamanhozinho assim. Já começa. Sim, Isso tudo que você falou, hoje, com ódiozinho desse tamanho assim já começa a despertar um monte de coisa dentro da gente. sim, Por isso qualquer é coisinha. difícil. E olha, e veja bem, ó, a gente parte do princípio que quando a gente reencarna, a gente começa do zero. Tá certo, Alexandre? Uhum. Começa do zero. Então, algumas coisas nós trazemos de outras, mas elas também são despertadas naquilo que a gente vive, né? Naquilo que a gente vive. E a vivência que a gente tem. E cada um vai para um lado. Então, aí, né, você fala assim, ah, mas um menino, um espírito que renasceu numa favela, no meio de traficantes, de guerrilheiros, de gente mau caráter, cresceu, desenvolveu, trabalha, se formou na faculdade e é uma pessoa de bem. Será que ele não teve oportunidades menores do que os outros? Eu acho que não. O que falou mais alto para ele foi a consciência dele, né? O certo e o errado. E ele deve ter tido experiências boas, né? E que ele soube resgatar essas experiências boas na hora que precisava. Então, partindo do princípio que cada reencarnação é uma nova chance, né? Por isso que ele fala, nós somos responsáveis pelos nossos atos, o que trazemos lá de trás. Então, olha, eu vejo um Chico, né, e o Divaldo, foram duas vidas totalmente diferentes, uma da outra. Um veio para dar exemplo e o outro veio para ensinar. Um veio para dar o exemplo de bondade, de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo. O outro veio para ensinar. Ensinar como se pratica a caridade, ensinar como se pratica a bondade, ensinar, assim, a parte social, a parte emocional, a parte psicológica das pessoas. E os dois passaram por situações difíceis, que souberam ser mansos e aprenderam a ser pacíficos, cada vez mais. Ai, falei demais, gente. Desculpa, É. Alexandre. Agora você Mas isso é, continua, porque a hora. mas isso é importante, né? Porque a gente vive num mundo de injúrias e violências, como se chama, né? Esse capítulo, não é? O ambiente, né, que a gente vive é um ambiente de injúria e de violência. Talvez
não é? A gente imagine que a gente é mais civilizado, mas como a Nilza bem apontou, é só a gente parar no trânsito, não é? Tem gente que mata no trânsito, desce do carro, não é? Tem briga física, essas coisas, né? Antigamente o pessoal fazia com a espada. No fim das histórias, né, a gente ainda carrega muito daquele passado dentro de nós. Quando eu falo a gente, nós, eu digo, eu quero dizer o conjunto da humanidade, né? De verdade, manso e pacífico, foi Jesus, não é? Foi Jesus, não é? E claro, né, até a gente tem alguns expoentes, né, Gandhi, por exemplo, não é? Que foi um pacificador, não é? Claro, Chico, né? A gente olhava pro Chico, a gente ficava até tranquilo quando olhava pro Chico, né? E para transmitia, né, tudo isso. Mas a gente tem que entender que é assim, né? A gente ainda vive, não é? Num ambiente de injúrias e de violências, tá? E vai levar um tempo ainda. Mas a gente vai conseguir. A gente tem que lembrar sempre, todos seremos perfeitos. Ou não perfeitos, porque eu não gosto, porque perfeito é Deus, seremos quase perfeitos. Então, o que a gente precisa é continuar o nosso caminho, é cada um o seu caminho. Vamos mais um pouquinho, Nilza? Acho que esse tema foi bem gostoso de falar, viu? Vamos lá. Agora o item 4. Tá me ouvindo bem, né? Perfeito. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Muito bom, damos uma paradinha, né? É, Porque a gente conversou bastante, né, sobre esse tema, né? E aqui esse parágrafo é muito interessante, né? Que Jesus dá o exemplo da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, né? E faz disso uma lei. É muito interessante, né? Eu comentei, acho que com vocês na semana passada, né, que eu vi uma pesquisa de uma universidade no Canadá que explica que quando a gente é gentil, a gente produz a dopamina e a serotonina, que são os hormônios da felicidade, né? E então que a gente, na verdade, né, essa coisa, a criação, essa coisa que a gente estava falando dos mecanismos divinos, dos mecanismos da criação, eles estão dentro de nós mesmos, nós conseguimos fazer o bem para nós mesmos, não é? Se a gente for capaz de agir de determinadas maneiras, não é? E fundamental, né?
a gente estava falando, né, de bondade, né, que Emmanuel explicou, né, que são, né, duas, duas partes fundamentais do amor, não é? A bondade. E eu gostei também, assim, no fim, né, que ele fala que é um sentimento quando, né, quando a gente agride o outro, naturalmente é um sentimento contrário ao sentimento do amor, não é? E a gente nunca para pensar nisso, né? A gente não para pensar dessa forma. É uma questão fundamental, né? Porque no fundo, eu pelo menos gosto de entender que a gente está aqui passando por essas vidas para aprender, né? Esse bendito amor que Jesus veio aqui tentar nos ensinar, né? Eu acho que eu ainda não entendi, eu sempre digo isso para as pessoas, quando as pessoas falam de amor, né? Porque o amor que eu entendo, eu acho que é esse amor que todos entendem, né? Esse amor mais comum, esse amor pelas pessoas que estão próximas a mim, pelas pessoas que, né, dividem as opiniões próximas às minhas, que têm uma forma de pensar próxima às minhas, ou claro, né, meus filhos, né, aqueles nossos parentes do nosso núcleo familiar, meus pais, minha esposa e etc. Mas esse não é o amor que Jesus veio nos ensinar, né? Não é esse. O que Jesus veio ensinar para nós é um sentimento diferente, é um sentimento que entende, é um sentimento que ajuda, é um sentimento de. É uma coisa muito, muito, muito maior, não é? Então, é importante, né, que a gente entenda isso, não é? E eu não sei se eu concordo muito com essa parte aqui no fim, que diz que, enfim, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. É, eu diria assim que, obviamente, aqueles que, né, nós aqui que estudamos, não é, que conversamos sobre esse tema, não é, não ser humilde perante a Deus é um negócio completamente sem sentido, não é? A gente já está numa fase em que a gente entende um pouco mais dessa coisa da criação, não é? E a nossa pequenez nesse conjunto todo. A caridade para nós é ferramenta fundamental, não é? A gente diz no Espiritismo que fora da caridade não há salvação, não é assim? Não é? Então é fundamental, porque a caridade ela está aí exatamente para ser uma ferramenta, né, de aprendizado, não é? Nós precisamos praticar a caridade, não é? Porque a gente precisa passar por essa fase, não é? Onde a gente tem que entender a nossa relação com as coisas materiais, a gente tem que entender a nossa relação com todos aqueles irmãos que estão ao nosso redor, não é? Porque e a gente só consegue fazer isso praticando a caridade, né? Ou a gente pratica caridade quando a gente começa a entender essas coisas, não é? Então, para mim, né, eu acho que essa coisa da caridade é fundamental, não é? No desenvolvimento, né, nosso hoje, nós que estamos aqui nessa vida, nesse planeta, e que estamos rodeados, né, em um ambiente de desigualdade, de fome, de miséria, não é? E então, assim, a gente, né, eu vi em algum lugar, eu não vou me lembrar onde, que hoje nós somos no planeta 865 milhões de pessoas que estão morrendo de fome, não é? E isso eu fiquei com esse número na minha cabeça, não é? Então, passa, né, por nós, né, a gente precisa, né, se conscientizar. Isso é parte do nosso aprendizado nesse planeta,
A gente viver num mundo desigual faz parte desse aprendizado. Eu, pelo menos, acredito nessas coisas. Eu não acredito que o mundo é assim porque ele é assim. Eu acho que ele é assim porque ele precisa ser assim. E nós que estamos aqui no conforto da nossa casa, com uma conexão de internet, né, que estamos confortáveis, temos onde morar, né, provavelmente jantamos antes do estudo, ou vamos jantar depois do estudo, não é? Que a gente tenha consciência, não é, que existe uma grande parcela, não é, de seres, né, humanos, nossos irmãos, que não tem absolutamente nada. Isso é parte do nosso aprendizado usado nessa vida, não é? Então, quando a gente fala de, né, brandura, quando a gente fala de moderação, de mansuetude, de gentileza, de bondade, não é? Naturalmente a gente tem que passar pela questão da caridade, não é? Esse é o meu entendimento. Faustinho, eu vi que você abriu, por favor, fica à vontade, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu vou ver se eu não demoro muito. Então, olha, pensando na época de Jesus, né? A multidão na época de Jesus, quantas pessoas podiam chegar? 1.500 pessoas? Hoje, se você fala de uma multidão, quantas pessoas você pode reunir? 100.000, 80, 500.000 pessoas? Então, esse amor que Jesus prega, o que é? É simples. Não precisa mais do que isso. Aquele que aparece na tua vida. Aquele que chega para você, que te pede uma coisa. Às vezes a pessoa chega, ela não quer um dinheiro, mas ela espera uma palavra, um carinho. Ela espera que você ouça o que ela tem para falar. Porque, como você disse, né, conselhos nós até podemos dar, mas nunca será objetivo como as palavras de Jesus. Não tem como. Né? As palavras desses mansos, dos pacificadores, dos, dos escolhidos por Jesus para vir trazer essas benfeitorias na terra, não chegam nem perto. Então, e ele entende isso. Então, o que ele exige de nós, mais do que nós podemos fazer? Se você for pensar bem, Alexandre, quantas pessoas desse mundo estão trabalhando para ajudar outras? Então, tem. Cada um tem o seu quinhãozinho que está fazendo. Cada um tem o seu. Deus está vendo isso, ele sabe que tem que ser dessa forma. Porque se a maioria das pessoas começar, um quiser fazer uma coisa, ele vai tirar uma obrigação que era de centenas de pessoas. Por exemplo, vamos dizer que o Bill Gates aí, e os outros mais ricos do mundo resolvam excluir a fome do mundo. Podem fazer? Pode. Quanta gente vai parar de ajudar? Quanta gente que precisa fazer aquilo de coração, que tem e está fazendo, porque é a prova que ele está passando. Não tem. Cada um, cada pessoa, cada ser encarnado tem que passar pelas suas provações, não tem como. Agora, nós é diferente. Por quê? Porque não adianta a gente sonhar como Jesus ajudava quem na época dele? Aqueles que estavam mais próximos. Ele preparou os discípulos para fazer o quê? Para se espalharem na região que eles viviam e espalhar o evangelho, que foi o fato de Paulo. Paulo fez o quê? Ele criou, né, junto com os outros, um grupo de pessoas e falou: olha, vocês vão sair, vai cada um para um canto, vocês vão levar a boa nova. E
E aí ficou com quem? Cada um ficou com o seu quinhãozinho. Então, isso que vocês fazem, né? Essas, esse, o estudo desses capítulos aqui que a gente está vendo, isso traz um desconforto muito grande para quem? Para aqueles que não querem que o amor seja mais forte nos corações. Isso, isso é importante saber, porque vocês que coordenam esses cursos têm que estar bem preparados para isso, porque vocês estão despertando o amor nos corações, despertando o sentido da caridade, despertando o valor da caridade, despertando o amor ao próximo, né? Fazer o seu quinhãozinho, que às vezes é difícil de a gente fazer. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Você falou aí de 800 e não sei quantos milhões de pessoas que estão passando fome. Né? Eu estava ouvindo olha, outro falou que tem uma estatística aí de pouco tempo, que a cada 4 segundos tem uma pessoa se suicidando. E aí? Então, se uma dessas pessoas que pode estar num estado desse se aproxima de você e você vai falar para ela sobre a doutrina, sobre. Não, você vai ouvir. A pessoa dessa não adianta de imediato você falar de Jesus para ela, falar de caridade, de bondade. Não, ela precisa sentir o teu calor, ela precisa saber que você é uma pessoa que está dando atenção a ela. E dar essa atenção a ela é amor, porque ela não é tua família, ela não é teu próximo, teu filho. Deu horário. Deu horário, gente. Então, muito bom, obrigado, Faustinho. Então, semana que vem a gente continua a partir do item 5 do capítulo 9 do Evangelho. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento desse estudo e início do próximo, não é? Vamos agradecer a equipe espiritual que esteve conosco, nos abençoando e nos amparando ao longo dessa primeira hora de estudo. E que nós possamos continuar sendo amparados ao longo da próxima hora, quando estudamos um tema tão importante quanto a mediunidade, não é? E como a gente falou de bondade, de carinho e de caridade, vamos terminar, vamos fazer essa prece sempre orando e vibrando por todos aqueles irmãos que mais necessitam. E profundamente agradecidos, oferecemos ao irmão mais necessitado as nossas melhores vibrações em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros e aos nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja.